Bom, vamos então para o nosso nono e último painel da estação de sustentabilidade aplicada aos negócios. Agradecendo a presença de vocês, meu nome é João Francisco, em nome do HSM a gente agradece a presença nessa 11ª edição da Expo Management, que é o maior evento de gestão da América. A gente aproveita para agradecer os patrocinadores, parceiros e apoiadores que estão viabilizando esse espaço, né, que é o Grupo Boticário, a Braskem, a Petrobras, como apoio também Posigraf, Gafisa e Medley, assessoria de conteúdo da Dequi, a Gamelilo, e um agradecimento especial à Abraps, que é a Associação Brasileira dos Profissionais de Sustentabilidade, a Vitae Civilis. Nós teremos, antes de passar a palavra aqui para os integrantes do painel, a gente informa novamente que esse evento está sendo transmitido ao vivo para o portal HSM. Então, para isso, a gente pede que, por favor, realmente desliguem os celulares, se possível, fiquem até o final do painel, em função dessa gravação. O tema do debate é muito importante, porque é o papel do profissional de sustentabilidade nesse momento de transição para uma nova economia, para uma economia verde. E é um tema que vem realmente a calhar, porque é uma nova profissão que surgiu, é uma profissão recente, não existia esse profissional antigamente, e ele está desempenhando um papel bastante relevante em todos os setores para que essa transição aconteça, né? Então eu vou chamar para uma primeira exposição de abertura o Marcos Nakagawa, que é o presidente da Abraps, né, que é a Associação Brasileira dos Profissionais de Sustentabilidade. E após a exposição dele, a gente vai fazer aqui uma breve mesa para falar um pouquinho sobre o tema. Então, por favor, Marcos. Alô. Boa noite a todos e todas. Obrigado pela presença, pelo pessoal da internet também. Eu vou falar um pouquinho sobre os profissionais dentro dessa economia verde, mas antes eu vou falar quem é a Abraps. A Abraps é a Associação Brasileira dos Profissionais de Sustentabilidade. A gente busca representar, conectar e fortalecer a atuação do profissional de sustentabilidade, buscando aí fazer uma rede efetiva e representativa dessas pessoas que trabalham nessa área. E nossa visão é ser um movimento de pessoas, de profissionais que atuam decisivamente dentro desses temas da sustentabilidade, da qualidade de vida e todos esses temas que a gente tem debatido por aqui. A gente tem feito algumas atividades, como a rede virtual dos profissionais de sustentabilidade, onde a gente já tem aí cerca de quase 1.000 pessoas no nosso mailing, 7.000 pessoas dentro dos nossos mailings. Tem um debate presenciais, que já realizamos uma constituição formal, que já estamos finalizando, grupos de trabalho, já começando. Temos um comitê temático, que é da Rio+20, que exatamente está preparando um paper, juntando todos os outros papers. Happy Hour, né, porque ninguém é de ferro, também precisa, né, da sustentabilidade, mesmo com cerveja orgânica, assim por diante, comemorar e brindar com os colegas, que a gente só se encontra assim, infelizmente, ou felizmente, e participação em outros debates, como no EIMA 8, na FIENG, entre outros. Nós fizemos uma pesquisa salarial, que deve ser lançada agora em novembro, dezembro, com 23 grandes empresas, mostrando o quanto recebe, em média, um gerente, um analista, um assistente, as pessoas que trabalham na área de sustentabilidade. São 23 empresas de renome, feita por uma grande empresa de consultoria de pesquisa. Descontos em palestras, seminários, sorteios, enfim, tudo isso que a gente vem fazendo como Abraps. Tá? Eu depois vou deixar o site para vocês conhecerem um pouquinho mais. A pergunta é, quem aqui está trabalhando com economia verde? Temos algumas pessoas trabalhando com economia verde. A ONU mostra que economia verde é todo aquele trabalho que vai em foco de bem-estar das pessoas, a equidade social, os riscos ambientais
e com a escassez dos recursos naturais. Então, você tem uma definição da ONU, onde quem está trabalhando nisso, está trabalhando para a economia verde. Já que o nosso painel é como nós podemos fortalecer isso por meio dos profissionais, primeiro, nada melhor do que entender um pouquinho o que é essa tal de economia verde. E quem aqui se acha um profissional da sustentabilidade? Essa pergunta é uma pergunta que a gente sempre faz, mas, afinal, quem é esse profissional de sustentabilidade? Como entrar nessa área de sustentabilidade? Quem é e como fazer? Então, a gente começa a entender que todos aqueles que trabalham em função dessa economia verde são profissionais da sustentabilidade. Estamos preparando um trabalho de pesquisa para verificar com os nossos associados como eles se denominam como profissionais de sustentabilidade e como eles estão ajudando essa economia verde. No dia de hoje, nós fizemos uma pesquisa com 460 pessoas respondentes do nosso mailing, de junho a agosto, dentro desse nosso mailing da Abraps. E mostrou que esses profissionais que se dizem como sustentabilidade são 40% em profissionais que estão em empresas, 21% de profissionais consultores, 10,3% profissionais de institutos, fundações empresariais ou organizações, tem 8,3% de outros, e aí entra profissionais liberais, estudantes, funcionários públicos, professores, etc. A gente, então, inicia um mapeamento para fortalecer essa economia verde. Primeiramente, quem é esse profissional e o quanto ele está entendendo do seu papel nesse sentido. E outra pergunta que a gente fez nessa pesquisa é o que esse profissional de sustentabilidade espera de uma associação ou o que ele precisa exatamente. E a maior parte aqui é obter conhecimentos sobre a área e compartilhar conhecimentos sobre a área, além de usar networking, participar de online, rede de comunicação. Então, basicamente, a nossa missão está em cima do conectar e do trocar informação e networking. Isso que a gente estava conversando aqui com meus colegas já de vários anos, os cabelos estão caindo, ficando branco. E a gente vai vendo que as pessoas que estão rodando e vem vindo muita gente nova. Então, nada melhor do que poder compartilhar um pouco desses tombos que nós já levamos com essas pessoas novas que querem entrar ou estão entrando nessa economia verde, nessa profissão de sustentabilidade. E eu acho bem emblemático quando a gente tem aí, dentro dessa esfera, quase metade das pessoas querendo mais conhecimento ou querem trocar mais conhecimento. A gente diz na sustentabilidade, até o pessoal da Catu no anterior falou que sustentabilidade não é competição, é cooperação. E nada melhor do que nós, profissionais de sustentabilidade, para podermos cooperar com informações, conhecimentos e não termos esses problemas exatamente de guardar informações, como muitas áreas de produtos, de marketing, enfim, assim o fazem. A gente já tem uma parceria possível com uma empresa que a gente vai fazer um censo de quem efetivamente são esses nossos profissionais de sustentabilidade dentro desse nosso mail de quase 7.000 pessoas. E para vocês terem uma ideia, a gente está usando aquele termo que se você acha que é profissional, então seja muito bem-vindo. A gente tem desde um profissional de empresa, que é gerente de sustentabilidade ou diretora de sustentabilidade de uma grande multinacional, até uma pesquisadora dos golfinhos roteadores lá no Nordeste. Então, a gente tem, lá perto de Abrolhos, então a gente tem essa gama de profissionais. E por que eu estou falando dos profissionais? Porque são exatamente essas pessoas que possuem esse conhecimento e têm que compartilhar esses conhecimentos que têm que impulsionar e aumentar a velocidade para que essa economia verde efetivamente aconteça. E como que a gente faz para estimular e fortalecer para que essa economia venha logo, essa parte que foi meio catastrófico, até colocado anteriormente nos outros painéis, como poder fortalecer e avançar?
Primeiro, é um foco no profissional. A gente precisa trabalhar para que tenham mais profissionais, ou que mesmo os profissionais de outras áreas entendam um pouco mais sobre sustentabilidade e possam adaptar e trazer mais conceitos e trabalhos para isso. A gente precisa conectar, precisa colocar as pessoas em conexões, não as nossas conexões do Facebook, que você coloca lá, que hoje você tomou café, amanhã você está indo comer um bolo na casa da sua mãe, mas uma conexão efetiva com conhecimento, bem estruturada. Fortalecer o trabalho, né? Colocar isso como prioritário, colocar isso como primordial dentro das empresas. Eu trabalhei alguns anos dentro das empresas, meus colegas assim aqui o fazem, e sabem da dificuldade que é levar esse tema para dentro de uma empresa, ou mesmo dentro de um governo, ou mesmo dentro de um município, como foi falado no debate anterior. O quão difícil é permear esse tema dentro de uma organização. Engajar não só as pessoas que já estão engajadas, mas buscar outras pessoas que também se engajem nesse movimento de sustentabilidade e disseminar conhecimento. Conhecimento de sustentabilidade não devia estar trancado somente em algumas universidades, somente em algumas empresas, e sim deveria estar aberto para todas as organizações, pessoas, universidades e assim por diante. A gente tem algumas grandes organizações que iniciaram esse movimento e assim continuam, são muito importantes, porém que a gente precisa agora disseminar um pouco mais desse conhecimento de uma amplitude maior do que assim é feito. Só com essa velocidade a gente vai conseguir. E a gente tem que ter cuidado. A gente tem que ter cuidado com os profissionais do greenwashing. Né? Como começou a ficar famoso esse tal de sustentabilidade, eu quero trabalhar em sustentabilidade, esse tal de meio ambiente, abraçar árvore, beijar macaquinho. Então, eu quero agora trabalhar em sustentabilidade. Eu recebo 2, 3 e-mails por dia, e vocês devem receber milhares de currículos por dia, falando, eu quero trabalhar nisso. E, às vezes, são umas pessoas, aqueles famosos carreiristas. Né? Oba, agora é o que está dando ibope, que sai na capa de jornal, de revista, é essa tal da sustentabilidade. Então eu vou atrás disso. Aí daqui a pouco é inovação. Então agora eu vou atrás de inovação. Agora é RH com inovação e o caramba 4. Eu vou atrás disso. E aí você tem uns caras carreiristas que podem trazer na fala deles muito bons conceitos, mas na sua essência não acreditam nisso, porque uma hora está vendendo a floresta, outra hora está comprando a floresta. Né? Então, é muito cuidado com esses carreiristas, esses profissionais que querem se ascender somente por status e poder. Precisa ter mais alguma coisa que é o que a gente vem pregando na frente disso. A gente tem aquela famosa frase, né, dentro das organizações, mas tudo bem, lá no final o importante é isso. Mas os meios continuam sendo os mesmos. Né? Então, tomar muito cuidado para ver se os meios que você está fazendo para conseguir aquele fim não vai denigrir ou detonar alguns outros conceitos ligados ao social, ao ambiental, assim por diante. Né? Quem convive com isso ao dia a dia, às vezes cai numa emboscada que você tem que decidir ou é pela direita ou é pela esquerda. E muitas vezes pela direita é de um jeito, pela esquerda é totalmente outro, mas que você pode chegar no seu fim. Tá? Não pode ser ecochato e biodegradável, né? Porque todo mundo que pensa do meio ambiente vai pensar naquele cara da bandeirinha, que não come carne, não come isso, não come aquilo. A sustentabilidade tem que ter um sex appeal como qualquer outro consumo, ou qualquer produto, qualquer carro, qualquer alimento e assim por diante. Né? A gente precisa usar dessa nossa inteligência para buscar mais pessoas, para trabalharem na área, para acreditarem no tema, para exatamente buscarem isso de uma maneira gostosa, divertida, bacana e assim por diante. Não pode usar a mesma lógica. Né? Se a gente quer mudar a lógica, quer sair de uma economia marrom, né, que eles chamam de marrom, e já falaram que não é economia verde, economia azul, whatever, né? Para uma economia que seja diferenciada, que efetivamente leve as questões ambientais, que leve as questões sociais e assim por diante, como que a gente pode trocar essa lógica existente e vigente hoje? São duras penas e legal que tem 2, 3 profissionais que já há tanto tempo vêm buscando isso dentro das organizações que participaram, que trabalharam e assim por diante. Esses caras estão tentando exatamente mudar
essa lógica que existe hoje do mercado. Ah, mas Marcos, quer dizer que eu vou falar só de coisas verdinhas agora? Não, tem que usar a mesma lógica, talvez tenha que usar os mesmos argumentos, com uma lógica diferente, para que até o seu interlocutor assim o entenda. Né? Assim, acredito que o Nomoto faz isso diariamente, lá dentro da empresa dele, para que as pessoas possam entender o que ele está falando. Porque também não adianta chegar e falar, não, porque o desenvolvimento Rio+20, o desenvolvimento sustentável, isso, aquilo, e a pessoa não consegue nem entender metade do que você falou. E na cabeça dele vai parecer aquele desenho do Snoopy. Lembra que tinha a professora que falava que o Snoopy ficava blá, 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 blá. E daí na pergunta é, tá, e quanto que eu ganho nisso e quanto que eu invisto nisso? Essa é a pergunta final que essas pessoas vão fazer. Então, você tem que ter uma interlocução para falar na linguagem dessas pessoas também. Bom, e a base da ética, né? Acho que a gente tem grandes postulados, né? Eu gosto de dizer, que eu escutei uma vez uma palestra super bacana, que o que diferencia a gente do macaco ou de qualquer outro animal ou ser vivo no planeta é que a gente tem uma cartilha, tem uma regra, tem uma lei mundial que chama direitos humanos. Né? A partir desses direitos humanos, muitos outros postulados e muitas outras coisas foram criadas. Aí pela OIT, pelo meio ambiente, enfim, assim por diante. Então, se a gente tem alguns códigos básicos para a gente se declarar ser humano, né, igual a minha ex-diretora falava, seres ou seras humanas, a gente precisa efetivamente seguir um código básico, ético, de conduta dentro de aonde você esteja, seja no governo, seja na ONG, seja na academia, seja estudante, seja aonde você estiver, exatamente trabalhar com essa ética, trabalhar com esses conceitos, porque senão você pode estar fazendo muito bem aqui e chega em casa, chuta o cachorro, bate na criança, né, que é o famoso walk the talk. Na empresa ou no governo, onde você esteja, está pregando sustentabilidade e lá no fundo você não faz isso. Tá? Tudo bem? Tranquilo? E a gente precisa se fortalecer como rede. Né? A gente teve um painel anterior da Rio+20, que vai acontecer no ano que vem no Rio de Janeiro. A gente tem a nossa Copa do Mundo, que se diz que vai ser verde, sustentável. A gente vai ter a Rio 2016, que é a Olimpíadas. Então, a gente tem grandes eventos acontecendo aí no país inteiro, o Brasil como ponta de lança, aumentando o seu IDH, aumentando os seus indicadores, participando do G20. Enfim, a gente está num poderio muito grande para também, como profissional de sustentabilidade, poder ajudar com que esse panorama não seja só uma fachada, mas que efetivamente seja algo real, onde você congregue todos esses profissionais, seja ele dentro da empresa, seja ele dentro das organizações, do governo e assim por diante. E você organizando essas pessoas, esses profissionais, automaticamente você organiza as empresas, os governos e assim por diante. Porque as conexões são feitas por pessoas. E eu gosto desse desenho, que é um fractal meio artístico, assim, que mostra as conexões muito sem saber como são feitas, mas que existem. Né? São as conexões que a gente precisa aprender a fazer dentro dessa menor partícula que existe para nós, os profissionais, nós como sociedade, dentro de um foco comum. Tá? Esse é um pouquinho do que eu gostaria até de trazer aqui para os nossos outros participantes também debaterem um pouco. E vou deixar aqui também o e-mail para quem quiser se associar, é o abraps2011@gmail.com. Se você quiser, é só colocar Abraps no Google, já aparece todas as informações do nosso blog, do nosso LinkedIn, do Facebook e assim por diante. Tá bom? Obrigado, João. Obrigado a todo mundo pelo convite. Estamos à disposição. Obrigado, Marcos, pela apresentação. Então, eu queria chamar para a mesa Paulo Mini, que está representando aqui o Walmart, diretor do Instituto Walmart, e o Carlos Nomoto, que é o superintendente executivo de desenvolvimento sustentável do Santander. É um privilégio de ter eles aqui. Vamos sentar. Para a gente, então, ter um pouquinho da visão de cada um, né, sobre a importância do profissional de sustentabilidade nesse movimento de transição, né, das empresas, da economia.
E aí, depois da exposição de cada um, a gente fazer aqui um bate-papo interativo com vocês, para gerar conteúdo útil, né, para, inclusive, quem está nos assistindo. Então, eu passo a palavra agora para o Paulo Mindlin, falar primeiro um pouquinho. Paulo, fala um pouquinho da tua visão lá no Walmart, quer dizer, como é que você, como profissional, tem atuado e como é que você tem visto esse papel? Quer dizer, se não existisse o papel desse profissional, que é você, ou inclusive também dentro da empresa, você está no instituto, né? Como é que seria esse processo? Quer dizer, eu acho que é importante essa visão. Obrigado. Eu chego na sua pergunta, tá? Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Eu acho que, partindo da exposição do Marcos, né, quando a gente pensa no profissional de sustentabilidade, primeira distinção é, claro, né, o papel do profissional de sustentabilidade começa com o papel do profissional. E depois tem o que diferencia este bom profissional de um bom profissional de sustentabilidade. Ou seja, para qualquer profissional, há uma série de características ou de competências que qualquer um de nós aqui é capaz de enumerar como importantes ou essenciais. Trabalho em equipe, liderança, etc. Né? Então, é comum a todo profissional. Mas quando a gente pensa no que faz a área de sustentabilidade, que é basicamente uma área transversal, né? Quando pensa-se nas empresas, né? Esse profissional tem que ser capaz, tentando traduzir um pouco o que o Marcos falou, né? Ele tem que ser capaz de entender o negócio. Senão, ele vai ser o eco-chato, ou ele vai ser o esquisito. Né? Eu, em geral, trago a figura da vacina. Né? Se você tem uma organização, a organização faz as coisas de uma certa maneira, esse profissional pode provocar, mas ele tem que provocar não demais, porque se ele provocar demais, ele vai ser posto para fora. Você é um anticorpo aqui, ó, você não cabe aqui dentro. Você é muito diferente da gente. Então ele tem que trazer o problema, trazer um pouco da solução junto, para poder fazer com que aquela organização mude a sua maneira de fazer as coisas e aprenda. Então, para isso, ele tem que entender onde ele está. Porque se ele começa a ser muito diferente, então ele não vai dar certo. Né? Entender o suficiente até para poder provocar uma transformação naquilo mesmo. Né? Então, seguramente tem que conseguir ter uma visão de estratégia, né? Ou seja, uma visão completa daquele negócio, daquele setor, para que se possa articular vários atores. Né? Sempre um trabalho alavancando através dos outros, alavancando através de parceiros externos. Quer dizer, trabalha-se assim como é muito comum falar das empresas, né, os stakeholders, o profissional trabalha para vários stakeholders, porque ele trabalha pensando em empresas, né, ele trabalha na empresa. Mas não adianta nada só fazer o que a empresa talvez espere, porque quem disse que a empresa tem total clareza de que é exatamente aquilo mesmo que ela precisa. E essa informação a gente vai buscar em parceiros de fora. Vai conversar, vai articular, vai trocar um pouco, né? Dependendo da sensibilidade de informação, você faz de um jeito, ou faz de outro, faz de maneira mais reservada ou não. E aí você fala, olha, deixa eu arejar aqui esse pensamento, pessoal, veja, não é bem assim. Se a gente só continuar fazendo assim, está crescendo um movimento, eu sugiro que a gente mude, ou não vai dar certo. Olha, você começa a trazer evidências, você começa a provocar. Para isso, você tem que ser capaz de articular num nível importante na organização suficiente para causar as transformações. Ou seja, tem que ter a visão do negócio e tem que ter uma capacidade de influência estratégica. Né? Ou seja, você não necessariamente tem que ser um super técnico ambientalista, né? Ou um super especialista em investimento social privado, né? Claro que dependendo de com o que você vai trabalhar, faz muito mais sentido. Você não vai pôr um técnico ambientalista, um gestor ambiental, para necessariamente cuidar de uma coisa que não tem nada a ver com isso, mas a progressão tem que ter
essa característica mais generalista do que a especialista, sem nenhum detrimento. É super necessário que a gente possa ter as pessoas também capazes de fazer as gestões dos projetos e dos programas específicos, né? Agora, tem os estigmas, né? Todo mundo já ouviu, né? Trabalha com o que gosta, departamento da doação, das árvores, né? Aqui mesmo, na HSM, eu encontrei um profissional, um colega de outra empresa, de outra área, me apresentou um colega dele, e eu falei, profissional de sustentabilidade do Walmart, tal. Olhou para mim assim, com uma cara preocupada, assim, outra realidade, né? Eu falei, outra realidade, né? E aí já joguei algumas dicas do que eu via do negócio daquela empresa para ele, falei, olha, eu acho isso, eu acho aquilo, tal. O cara me olhou assim. Então, tem uma frase do Sérgio Besserman, né? Ele fala, nosso papel não tenho certeza se é bem assim, se o Sérgio tivesse assistido, desculpa, mas vou me permitir aqui, afligir os calmos e acalmar os aflitos, né? Me ocorreu ouvindo o Marcos que hoje tem a questão ambiental muito forte e as crianças estão falando, e que legal, e as crianças estão falando e tal, mas estão quase em pânico. Está passando, às vezes, do ponto. Assim, criança, outro dia, olha, jogou um papel ali, caiu, não é que jogou pela janela do carro, caiu fora do lixo, estava indo buscar. Mas vai derreter o gelo, vai alagar. Isso, pense numa criança, ela pode estar em pânico, a gente também tem que acalmar os aflitos, né? Não adianta nada deixar em pânico e cadê a ferramenta? Então, cadê o como? Então, o nosso papel tem muito a ver com o como, né? Não adianta nada chegar para o executivo e dizer, olha, é o seguinte, se continuar fazendo desse jeito, vão fazer piquete, vão fechar, vão, etc. Olha, vai vir multa, e o cara... E aí? O que eu faço? Então, o que eu faço é me dar uma solução, olha, profissional, né? Tem que apresentar, não adianta vir só com o problema. Como eu tenho atuado, né? Como seria se não existisse? Na história específica do Walmart Brasil, na história do Walmart, a questão da sustentabilidade veio com força, mas, de fato, veio nos últimos 6 anos. Quando a empresa resolveu tomar esse posicionamento global, isso não era uma área na empresa. E a empresa tomou esse posicionamento justamente porque percebeu que era possível transformar o negócio e que isso poderia ser bom para o negócio fazer essas transformações. Eu estava aqui no Brasil fazendo o que a gente podia nesta área. Eu trabalho na empresa há 11 anos e sempre trabalhando bastante pelo lado social, e começou a chegar a demanda ambiental muito pela área de construções. A gente começou a cultivar conhecimentos em conjunto, né? E em algum momento dessa estrada a coisa ficou tão forte na empresa que a gente resolveu criar um instituto para investir em transformações estruturais no Brasil, e temos uma diretoria de sustentabilidade que foca em processos de negócio, com bastante peso para a área ambiental, mas não exclusivamente, assim como o Instituto também não é exclusivamente social. Então, tem também muitas discussões de como essas divisões acontecem nas empresas, e, em última instância, o que cabe, apesar de não ser carreirismo, qual é a onda de transformação que se é capaz de fazer agora, né? E aproveitar isso, a organização e os profissionais têm que poder ter a visão para poder aproveitar isso e causar as transformações. A gente tem que ter um radar de, tá bom, existem questões complicadas no Brasil, várias, né? Tem problema de pobreza, tem problema de gênero, tem problema de resíduo, ok, mas vou dar uma pequena propaganda aqui. Se a gente tem, por exemplo, um momento muito intenso falando de gênero no Brasil agora, por que não aproveitar isso, provocar parceiros variados para lançar um movimento pelo desenvolvimento econômico da mulher, como o Walmart está fazendo amanhã, com mais de 30 empresas parceiras, né? Porque sim, porque podemos. Não tem uma pauta melhor do que a outra. Como seria? Olha, provavelmente seria uma grande empresa de varejo, né? Com várias críticas em relação àquilo que ela deixa de fazer pela sociedade, pelas comunidades locais, pelo meio ambiente, né? Existem várias empresas que não atuam de forma tão incisiva, então seria uma empresa talvez com um diferencial competitivo a menos, né? Mas acho que essa é uma visão também do que a sustentabilidade pode fazer. Quero me alongar também. Obrigado.
Tem mais um microfone? Porque às vezes a gente pode querer conversar. É interessante, Paulo, a tua visão. Eu tenho a impressão também... eu tenho uma trajetória trabalhando nessa área, né, como profissional de sustentabilidade, em outro viés, né, que é o viés da consultoria. E eu sinto que esses profissionais eles têm um dilema grande, porque a empresa deposita neles uma expectativa, um ônus, muitas vezes, que não deveria ser centralizado no profissional de sustentabilidade, né? Então, bom, já que já tem o cara da sustentabilidade, deixa ele se virar com isso daí. E deixa ele se virar com isso daí, na verdade, é uma coisa que deveria ser a área que deveria estar implementando. Então, eu vejo o profissional muito como aquele que faz a transição, né, de um sistema caótico para a distribuição, né, e delegação, né, e harmonização dentro da empresa das diferentes metas e tarefas que têm que ser cumpridas. E eu tive uma vez, há muitos anos atrás, numa palestra da Malu, ainda na época lá do Real, e a Malu falou que, na verdade, o grande objetivo é que não existisse mais a área de sustentabilidade na empresa. Porque, na verdade, não tem que ter, né? Por que que tem? Tem o profissional. Porque você tem que ter alguém que faz durante um período, até que a empresa consiga se apropriar, se é que ela vai conseguir, né? Essa transição, esse empoderamento, essa educação, mas eu acho que é importante a visão tua também, Carlos, porque você está numa corporação que tem um viés, primeiro, que é uma corporação grande que vem tradicionalmente do sistema financeiro e trouxe, vamos dizer, para o Brasil, se lançou, antecipou aí um movimento todo e hoje tem esse reconhecimento, né? Como é que você vê esse movimento dentro do banco, a tua atuação, e dentro disso que eu falei, fala um pouquinho da tua visão. E a gente vai também interagindo aqui, fazer uma coisa informal ou não pode ter, Roberto? Claro que pode. Boa tarde, obrigado pela presença de todos. Falando rapidamente, eu não sou formado em engenharia ambiental, nem assistência social, né, nada que é green, eu não venho da economia verde, né? Eu sou formado em administração de empresas, tenho especialização em finanças, governança corporativa, fui trader do mercado financeiro durante 7 anos em mesa de operação. Na época em que a mesa não era eletrônica, você trabalhava com o operador lá no pregão. Trabalhei com o mercado financeiro no Brasil, trabalhei com mercados também offshore, fora do país, cuidei de operações internacionais, trabalhei com estruturação de operações financeiras, lidando com diversas pontas em diversos países. Essa é a minha formação. E praticamente só no mercado financeiro, passei rapidamente por algumas outras empresas. E aí, então, no ano 2002, eu recebi um convite para fazer parte de uma equipe que tinha o objetivo de implementar o que hoje nós chamamos de sustentabilidade, People, Planet, Profit, dentro do modelo de negócios de uma instituição financeira, de um banco. Como é que um banco pode, sim, continuar rentabilizando os acionistas, mas não doando dinheiro de um lado e fazendo negócios de qualquer jeito do outro, mas integrar isso dentro da gestão, né? Gostei, o convite foi difícil de aceitar, minha carreira toda vinha apontando não para uma carreira de sustentabilidade que existe hoje, mas para uma carreira de negócios, e decidi ir. E, na verdade, eu nunca me afastei dos negócios. Quando se pergunta, você é um profissional de sustentabilidade? Eu tenho dúvida. É uma crise existencial. Eu não sei se eu sou. Eu estou há 9 anos trabalhando com sustentabilidade dentro do mercado financeiro, mas eu tenho dúvidas até hoje. Enquanto você falava, eu pensei, como é que foi minha semana? Há 15, 20 dias, né? Eu olho planilha o dia inteiro. Planilha de produção, planilha de crescimento, de financiamento, de água, energia e resíduo. Estudos sobre mercado potencial de energia renovável. Entender o mercado automotivo e que as questões de sustentabilidade do mercado automotivo não estão somente em motores elétricos, mas estão também na redução do peso dos automóveis. Olhando as oportunidades que nós temos e tendências no mercado de agronegócios, com base nas mudanças climáticas. E talvez a solução que tenhamos para algumas espécies de vegetais que são alimentos para seres humanos não esteja em sistemas de irrigação, mas esteja em mudança genética. Talvez os alimentos, alguns tipos de alimentos que tenham larga escala, eles serão produzidos e caberia dentro do orçamento muito mais modificá-los geneticamente para suportar as mudanças climáticas do que estender sistemas de irrigação
para a genética que ele tem hoje. Isso é uma coisa totalmente mais fora da caixa do que o mundo da sustentabilidade e do que o pessoal que são os ecochatos e os biodesagradáveis pensam. Porque é muito fácil você ser o moralista e o purista no meio de tudo isso. Mas não podemos nos esquecer, nós vivemos no mundo do caos e que o modelo, nós sabemos que o modelo é um modelo do consumo consciente, de consumir menos embalagem e tudo isso. Mas ainda os resultados são medidos por resultados trimestrais. Nós, profissionais de sustentabilidade, temos que ter a habilidade de lidar com o curto e do longo prazo. Você sentar falando de longo prazo com um executivo que é cobrado no curto prazo, ele não vai te ouvir. Vai ser muito difícil ele prestar atenção no que você está falando. Então, acho que é isso que eu tenho um pouco de aprendido nesse tempo. Segundo, a conversa tem que sempre começar por receita, custo e risco. Quanto que você vai ganhar, quanto você reduz de custo e que riscos você corre por fazer ou deixar de fazer, deixar de tomar determinadas decisões. Isso pode parecer muito frio, mas veja o depoimento do presidente atual da Ford. Tem um depoimento dele no YouTube que diz o seguinte: eu consumo 15 toneladas de insumos para produzir um automóvel de 1,5 toneladas. Eu tenho um problema sério de retorno de valor ao acionista. Não é uma afirmação no contexto de sustentabilidade. É uma afirmação totalmente voltada para o valor ao acionista e o valor da empresa. Utilizar 15 toneladas de insumo para fazer um automóvel de 1,5 toneladas é um desperdício total. Não vamos nem falar da questão de recurso, de logística reversa, nem precisa tocar nesse assunto. Essa é a porta que ele abriu para a gente ajudar, não usando o termo sustentabilidade, mas ajudar a aumentar e melhorar a produtividade dos automóveis, no caso dele. Tem um cara de uma empresa de roupas de outdoor nos Estados Unidos, ele é muito famoso, e ele declarou esses dias que ele está incentivando os seus clientes a não comprarem roupas dele. Ele quer que ele diz o seguinte: primeiro, veja se sua roupa realmente precisa ser trocada. Segundo, veja se tem alguma roupa usada vendendo no eBay da vida, por aí. E terceira opção, você vem comprar uma roupa nova comigo. Isso, os profissionais de sustentabilidade, eu fui num evento que estavam chorando de alegria. Eu achei aquilo fantástico. Só tem uma consideração: se você sentar na frente do executivo dizendo para ele que ele tem que parar de vender, ele não te ouve mais. Isso é legal, não estou criticando a atitude desse empresário, de uma empresa que é uma empresa referência, e eu gosto muito dessa empresa e já vi ele pessoalmente falando em um evento. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que, se para os profissionais de sustentabilidade isso é muito bonito, e quando você sentar na frente de um executivo, de um grande empresário que não lida com o assunto, não diga isso. Porque você dizer para ele que sustentabilidade ele vai ter que vender menos, significa que ele vai ganhar menos. Significa que a empresa vai rentabilizar menos. Essa é a lógica que ele vai entender. Portanto, nós temos que tomar cuidado. Exemplos que são bons, eles estão aí, não tem como negar, mas nós de sustentabilidade temos que ter muita sensibilidade para poder lidar com essas coisas. Você quer fazer uma interferência antes de eu continuar? Eu ia, porque daí é o seguinte, se ele parar de vender, daí não é sustentável para ele, porque daí trocam ele, ou quebra a empresa. E daí, que sustentabilidade é essa? Só esse. É por isso que é pessoas, planeta e lucro. A gente fala muito mais do planeta para pessoa se der tempo, mas a questão da lucratividade nós não podemos deixar de fora. E no modelo mental de quem ainda não pensa no modelo sistêmico, quem não pensa de forma sistêmica, você não deveria, como profissional de sustentabilidade, começar a conversa trazendo esses exemplos. E, de novo, não estou criticando o exemplo, estou fazendo uma autocrítica a nós que somos profissionais de sustentabilidade, nós temos que ser safo nessa hora. Você não está lidando com um cara que pensa como você. Você está lidando com um cara que chegou ao sucesso, virou CEO de uma empresa, virou diretor executivo de uma multinacional, um empresário que gera 150, 200 milhões de faturamento, do jeito que ele sempre fez. Se você chega com uma conversa que ele não entende, é muito difícil ele continuar e você não vai conseguir a transformação que você quer. Por isso que eu acho que está muito mais na nossa mão, como profissionais de sustentabilidade, sermos um pouco mais pragmáticos, estudar mais, mais planilha, mais relatório, mais estudo, mais acuracidade comercial, mais visão de negócio, para poder fazer a mudança que nós queremos, mas não a mudança, às vezes, do jeito que nós queremos. A coisa pode mudar de um jeito que nós não imaginávamos. Uma das coisas que eu vi certa vez em um evento, um cara de uma ONG muito grande, era um evento de mercado financeiro, e ele falou o seguinte: vocês conseguiram fazer no mercado financeiro o que nós estamos lutando há décadas e não conseguimos.
que é colocar alguns elementos voltados a pessoas e planeta nos critérios de avaliação de investimentos. E aí ele estava falando especificamente do EASY, que é um índice de sustentabilidade empresarial. Acho que é um pouco dessa reflexão que eu tenho visto, e que um exemplo positivo é a Tesla Motors. Tesla Motors é uma empresa de fabricante de automóveis esportivos, 100% elétricos e de altíssima performance. Os automóveis dele andam do lado de Ferrari e Lamborghini. E são totalmente elétricos. E utilizam tecnologias da Fórmula 1, como CARES, aproveitamento de forças mecânicas no carro. Esse cara quebrou 2 vezes, financeiramente. Né? Na segunda vez entrou um private equity, pôs grana no cara, o cara conseguiu sobreviver. O que aconteceu há um ano passado, a Toyota comprou 49% da empresa dele, e hoje ele fabrica os automóveis dentro de uma planta da Toyota na Califórnia. Né? Porque é verde, só Tesla Motors. Né? Só porque é verde? Sim, é porque é uma economia verde. Mas por quê? Porque isso será um dos outros mercados que está sendo aberto. O veículo elétrico ainda não é uma realidade tão rentável, né, dos últimos números, mas a gente vai chegar lá. E esse cara quebrou 2 vezes e conseguiu agora vender 49% da empresa para a Toyota. Então, são essas coisas que a gente tem que começar a observar ao falar de negócio. 3, acho que você comentou bem, Paulo, que é entender muito bem o negócio da empresa. Eu quero trazer 2 exemplos para vocês. Em banco a gente avalia muito o business plan. Né? Especialidade nossa é avaliação de risco, e a avaliação de risco pressupõe a avaliação de modelos de negócio. Então, num comitê de crédito, passam 30 empresas e a gente avalia as 30 em alguns minutos. Eu conheço 2 empresas que vieram no banco. Uma delas, e as 2 empresas são empresas que trabalham com produtos de limpeza de superfície. Um deles trouxe lá um produto à base de água, que ia ser utilizado, que é bom, né? Um produto importado, que ia ser utilizado, inclusive, na época do vazamento da BP. Eles estavam pensando em utilizar o produto deles ali no oceano para reagir com o petróleo. Pois bem, eu virei muito bom, um produto de limpeza de superfície 100% à base de água, não podia ser melhor. Fiz a primeira pergunta para eles: qual será o preço? O preço será tanto. Qual é o maior concorrente seu? O meu maior concorrente são solventes. E que gráficas, em geral, têm litros de solventes guardado para poder limpar as bobinas das máquinas, que é um perigo. Né? O preço da seguradora, por exemplo, você vai fazer o seguro de uma gráfica, você tem que levar em conta que ela guarda solvente no seu depósito. O prêmio do seguro vai ser diferente, vai ser maior. Pois bem, eu falei assim, ok, você concorre com solvente. Quantas vezes o seu produto é mais caro ou mais barato que o solvente? 7 vezes mais caro. Ok, tudo bem. Então, você vai concorrer com um cara que custa 7 vezes menos que você. Me mostra o business plan. Em quanto tempo você vai ter o teu break-even, teu payback? Ele falou, não tem business plan, Nomoto. Eu falei, e por que não tem? Não, porque hoje as pessoas acreditam que podem contribuir com um mundo melhor. Talvez seja a mesma pessoa que vai dar o dinheiro para ele, né? Gente, desculpa, as pesquisas do Acatu e pesquisas fora do Brasil dizem a mesma coisa, muito parecida. O consumidor, sim, ele reconhece as práticas das empresas, mas ele não está disposto a pagar mais por um produto sustentável. Nomoto, claro que está. Eu compro, minha vizinha compra. Estamos falando de escala, estamos falando do nível de Walmart. Estamos falando do nível Santander, com 10 milhões de correntistas. Estamos falando de nível de companhia telefônica que tem 63 mil aparelhos telefônicos, linhas telefônicas. Tem 63 milhões de linhas telefônicas. Né? Então, estamos falando nessa escala. Nessa escala, você não consegue pôr sustentabilidade com um produto nesse preço. As pessoas não compram. Existe um romantismo de que as pessoas, a causa vai levar o cara a decidir. Não vai. Pode ser que você compre uma resma de papel FSC ou papel reciclado, quanto que está um A4 hoje? Custa R$ 9,00 um papel, ou talvez você pague R$ 12,00 por um FSC, você compra. Né? Você paga R$ 4,00 a mais. Né? Você não paga R$30 mil a mais por um carro híbrido. Talvez você não pague. Exceto se eu consiga te mostrar que esse carro tem um melhor valor de revenda, menos manutenção e economia com combustível. Senão pode ser muito complicado você vender um produto que seja muito mais caro. O oposto disso é uma outra empresa também de limpeza de superfícies. Ele trabalha com um produto à base de terpeno. Terpeno é uma substância que tem na floresta e que a coisa bela que tem da floresta deixa ser um pouco verde agora. Né? E que quando tem algum problema, algum desequilíbrio,
As florestas eliminam, as árvores, os vegetais eliminam terpeno para equilibrar, né, todo o bioma. Isso é muito retirado também de casca de laranja. E tem uma empresa que fabrica produtos de limpeza de superfície à base de terpeno, chama Terpenoil. Inclusive, o fundador, o empresário que é dono dessa empresa, ele foi executivo do banco. E ele diz o seguinte, foi almoçar outro dia com ele, falou, no motor, eu falei, como é que você vende seu produto? Eu vendo meu produto pelo seguinte, é preço, qualidade e disponibilidade. Então, eu tenho um preço competitivo, eu tenho qualidade no meu produto e tenho disponibilidade que você precisa. De brinde, diz ele, você leva cuidado para o meio ambiente porque ele é 100% biodegradável. Eu não entro falando que o produto é biodegradável, eu entro falando que eu perco concorrência se eu começar a achar que o cara vai pagar mais. Né? E ele vende para grandes corporações, então ele vende em quantidades grandes. Né? Então aqui a gente vê dois exemplos do mesmo um produto, do mesmo ramo de atividade, limpeza de superfície. Um achando que vai conseguir vender pela causa e o outro que já caiu a ficha, que é o seguinte, meu produto ele tem que ser sustentável e tem que ser competitivo. Né? Tem um tempo para isso acontecer, né? Mas até o seu produto chegar no preço. Mas se não for assim, vai ser muito difícil a gente conseguir o que a gente quer. Acho que visão estratégica, apurada e resiliência, o Paulo e o Marcos também comentaram. Acho que tem um ponto que eu queria passar rapidamente, carreira de sustentabilidade. Existe a carreira dos técnicos, sim. Né? Na minha opinião, não é a opinião do banco, na minha opinião, como profissional da área, vivendo a minha crise de ser ou não ser, né, Marcos? Profissional de sustentabilidade, mas eu acredito que os níveis técnicos existem mais possibilidades do que os níveis de gestão. São poucas as cadeiras de gestão de sustentabilidade nas grandes empresas. Okay? Se a gente for contar nessa lista que está aqui nesse banner, não são todas elas que têm uma posição de gerência de sustentabilidade. Tem uma que eu tenho certeza que tem, que é a Braskem. Inclusive conheço a pessoa. Né? Mas Petrobras também. Agora, as demais tenho dúvida. Então, a posição de gestão de sustentabilidade são muito poucas nas empresas. Isso é importante se ter em mente se quem está pensando nessa carreira. Okay? Mas nos níveis técnicos, isso eu vejo altas possibilidades. Em função de pressão da legislação, onde você vai ter que ter gente que entende, sim, de logística reversa, você vai ter que ter gente, sim, que entenda da engenharia de materiais, especificamente que tipo de materiais você compra, você vende, você redestina. Então, nos níveis técnicos, eu acredito que isso tem um grande potencial, sim. Né? Pode sim. Desculpe, não considerei as ONGs, estou considerando só empresas. Né? Mas pode sim. Claro que pode, né? Sem dúvida alguma. Né? E o último ponto que eu tenho aqui, que foi o motivo pelo que comecei a conversa, né? Acho que quem tem que mudar é o profissional de sustentabilidade. A gente não pode mudar ninguém, nós só podemos mudar a nós mesmos. Então, eu acho que a nossa abordagem de moralista, de ser purista, de achar que as coisas só podem ser alcançadas no nosso tempo, do nosso jeito. A gente fala de longo prazo, só que nós queremos que os caras mudem no curto prazo. Eles não mudarão, nem todas as pessoas vão conseguir, nem todas as empresas vão conseguir mudar processos num prazo tão curto. Veja um exemplo que nós vivemos no banco. Certa vez um colega da área de logística me ligou falando, Moto, nós temos aqui 6.000 aparelhos telefônicos inutilizados dentro de um galpão. Eu quero dar um destino correto para isso, você me ajuda? Não são todos iguais. Alguns deles só funcionam conectados a uma rede. Não é telefone que você pluga na tomadinha ali de casa e funciona. Eles não são da mesma marca. Né? Não encontramos nenhuma organização que faça logística reversa. Não doe 6.000 computadores para uma ONG, porque o cara vai jogar tudo isso em algum lugar e não vai ter o que fazer. Essa é a pior coisa que você pode fazer. O que você faz com 6.000 computadores, não, 6.000 aparelhos telefônicos? Né? Como que deixou acumular tudo aquilo? Você podia ser o mala, como que deixou acumular? Gente, era outro modelo mental. Vamos ajudar a pessoa. Né? O que a gente pode fazer com tudo isso? São essas questões que a gente lida no dia a dia e que a pessoa está te pedindo ajuda e que, infelizmente, não conseguimos dar uma destinação. A destinação foi sucateiro, e do sucateiro isso vai parar aonde? Isso vai parar no alto forno. E vai ser queimado e virar energia. Sabe lá o que sai de um aparelho telefônico queimado. Ok? Isso não conseguimos resolver. O que nós temos que fazer, então, para isso não acontecer de novo? Nos contratos com as empresas, nós temos que colocar uma cláusula ou negociar uma cláusula da logística reversa. Vou comprar 5.000 aparelhos telefônicos para um prédio que tem 5.000 pessoas.
né? E dentro das cláusulas de negociação, você vai ser responsável no dia que tiver que atualizar os equipamentos, você vai ser responsável por dar a destinação correta em tudo isso, né? Então, e daqui para frente nós podemos mudar. Mas antes disso não dá. São essas questões que o perfeccionismo ali não vai resolver o problema. Nós temos que ser muito pragmáticos em conseguir resolver. Se não deu para resolver o que tem de legado, vamos resolver daqui para frente, né? Mas ficar no purismo, ficar no lado moralista da coisa, achar que você é superior e que o cara não muda, eu acho que o desafio está muito mais na nossa abordagem em conseguir mostrar e ajudar de forma prática, em conhecendo muito bem o negócio, como você disse, a empresa que você atua, a organização, do que ficarmos trazendo modelos que funcionam e conceitos que são importantes, mas o que está pressionando a pessoa no dia a dia são problemas como esse que eu trouxe. É bastante interessante essa visão, porque eu concordo, nós profissionais de sustentabilidade, a gente sempre tem uma tendência de trabalhar conceitualmente para dizer, olha, esse é o caminho, né? Aqui, a execução das coisas no dia a dia é complicadíssima, né? Então, essa visão pragmática é fundamental ter. Por outro lado, você comentou uma coisa interessante, que é a habilidade da tecla SAP, né? Então, você sabe o modelo mental daquele líder, e determinada coisa vai colar, determinada coisa não vai colar. Então, quer dizer, como que você vai traduzir o que tem que ser feito para uma linguagem aceitável por ele? Agora, eu tenho uma questão aqui que eu acho que é importante refletir. O modelo mental da liderança hoje é fundamental. Ele está acima do profissional de sustentabilidade, que é o CEO, né, o líder daquela empresa. O modelo mental dessa pessoa é fundamental para as coisas acontecerem, né, dentro da empresa. E ontem a gente teve o Peter Senge aqui, que foi o privilégio de quem pôde vê-lo aqui, falando bastante sobre isso, né, e que o profissional hoje ele tem que ter a capacidade de influenciar, sim, para cima, para o lado, para baixo, e não se submeter, eventualmente, às regras que lhe foram impostas, e que, na verdade, é uma imposição, que é a imposição do cotidiano, né? Então, eu acho que é importante o profissional, aí como reflexão, quer dizer, dentro dessa dificuldade do profissional de sustentabilidade, conseguir convencer um CEO de uma visão mais ampla e menos concreta, eu acho que também tem o desafio dele tentar influenciar esse cara, né? Como? Vai depender de quem, aonde. Eu acho que tangibilizar a sustentabilidade para que isso aconteça. Mas é muito preocupante, o Peter Senge colocou isso, né? O problema começa quando a pessoa já adota a premissa de que ele não vai conseguir mudar a outra, né? E se ele adota essa premissa, o teu baseline é curto mesmo, né? Porque aí você tem que ficar submetido, né, aquele gesso que existe ali. Bom, então meu espaço de manobra é aqui, então vamos tentar tal. Eu acho que é um grande desafio e não tem como resolver isso aqui, talvez nesse painel, mas é uma coisa para a gente refletir. Eu queria abrir para perguntas, debates, ideias. Já tem 2 aqui, por favor. Boa tarde. Meu nome é Ricardo, sou empresário. A pergunta é o seguinte, para a mesa mesmo. Existem processos econômicos que são completamente antagônicos com o conceito de sustentabilidade. Por exemplo, você que citou a loja da roupa, aí me veio na cabeça a indústria da moda. Então, a indústria da moda, ela tem a capacidade de transformar valor em lixo muito rapidamente, né? Você abre eu abro o armário da minha esposa, o ano que vem está tudo trocando, né? Então a roupa virou lixo. Então eu queria saber como conciliar, como resolver essa questão, né? Como derrubar conceitos sólidos de atividade econômica na cabeça das pessoas, pensando em sustentabilidade. Desculpa, seu nome... Ricardo. Ricardo. Eu trabalhei com o pessoal do São Paulo Fashion Week durante 2 anos, especificamente no projeto de sustentabilidade que tinha do Fashion Week com o banco. Eu vi um lado diferente disso. O que você fala é verdade, mas existe um lado diferente da moda e permita-me colocar a minha experiência nisso. Primeiro, quando você compra coisas boas, produtos bons, roupas boas, né,
que tem um bom corte e tem um bom tecido e coisas assim, a tendência é que você não vá deixá-la, não vá jogá-la fora e não usar mais. Ok? Então, seja uma bolsa, um sapato, né? Coisas duráveis, roupas que são duráveis e bem num corte, que é um bom corte, elas tendem a permanecer no seu guarda-roupa por mais tempo. Existe a moda descartável, sim, você está certo. Ok? Mas existe um outro desafio da moda também, uma outra linha, que é você fazer roupas de qualidade, que elas sejam mais duráveis e que você possa utilizá-la combinando mais vezes no seu guarda-roupa. E, de fato, se a gente pensar nas nossas roupas que a gente compra, não compramos todas as roupas top, mas algumas que são boas, que duram muito tempo, a gente tende a não descartá-las. Segundo ponto, é possível você, através da moda, atrair atenção para o tema sustentabilidade, porque moda é algo que atrai a atenção das pessoas. Se você coloca o assunto sustentabilidade junto com a moda, você consegue atrair mais atenção das pessoas para o tema sustentabilidade. Então, quem conseguiu fazer isso, na minha opinião, muito bem, é a Osklen. O caso da Osklen é um caso que eu admiro muito, do Oscar Messavá. Ele é um cara que acredita. Okay? Primeiro, ele acredita. Segundo, que as mulheres acham ele bonito. O que ele está fazendo, eu acho, os testes que ele faz, Osklen é uma loja de rua, né? Tem um estilo próprio, é considerado uma marca fashion, uma marca de desfile, está sempre no São Paulo Fashion Week, né? Ele arrisca utilizar bases de produtos, de tecidos diferenciados de algodão, tinturas diferentes, mais naturais, em algumas roupas, talvez não em todas, mas em algumas. A forma de produção, ele tem se inspirado em alguma coisa voltada para o que se chama hoje de mimetismo, que é uma palavra mais dos caras de sustentabilidade, mas chama de você, a partir da natureza, replicar modelos, processos, modelos de biomimetismo, esse tipo de coisa. Você tenta replicar em modelos de empresas ou produtos, né, os princípios que existem da constituição da natureza. Enfim, ele tenta fazer isso com algumas das suas linhas, criou uma marca que chama eBrands, que é uma marca que ele segregou especificamente para trabalhar com roupas, produtos que sejam totalmente mais relacionados com aspectos ambientais e na manufatura também, né? Então, ou seja, não são todas, a moda pode ser muito descartável, sim, né? Mas existem outras formas de a gente olhar a moda de uma forma mais positiva e que não é descartável, né? Por último, acho que você, além da moda, você entra no assunto da obsolescência programada, né? As coisas são feitas para durar menos. Pasmem, as próprias indústrias já começam a questionar isso, né? Elas já começam a questionar o custo que elas mesmas têm para manter esse tipo de sistema, quando você olha para um mercado inteiro, né? Sendo que todo o mercado é obsolescente programado, elas começam a revisar alguns de seus produtos se realmente eles deveriam ser. Por quê? Os produtos que duram mais são os produtos que têm valor agregado, né? Eles têm um valor de marca, eles têm um valor de durabilidade, de qualidade, né? Então, enfim, alguns setores da indústria já começam a repensar a obsolescência programada, ok? Então, acho que é um pouco da minha experiência nisso. Alguém quer comentar? Não, eu acho que, eu tenho a impressão até que essa coisa da moda é interessante, que você usou como um exemplo para... Deixa eu ver se eu entendi essa pergunta, quer dizer... Existem hoje estruturas sólidas, né? Muito antissustentáveis, né? E você colocou a moda como um exemplo, que eu concordo com a tua colocação. E eu respondo a essa inquietação com uma visão de que, na medida que surgem caminhos alternativos, né? E aí surge um caminho alternativo que é mais sustentável, existe agora um ambiente que vai favorecer o crescimento deste novo caminho, em detrimento dos anteriores. E, de repente, aquela estrutura que parecia tão sólida, né, ela rapidamente pode se desconstruir. E isso acontece. Quando a gente fala, por exemplo, uma grande empresa, Arthur Andersen, né, imagina a solidez de uma empresa dessa que acabou em um dia. Então, muitas vezes, a solidez do que a gente imagina, né, de uma estrutura econômica, de uma cadeia, ela está muito numa projeção mental, porque em 2 segundos você desconstrói isso daí. Agora, para isso precisa caminho, precisa de alternativa. E voltando à coisa do Peter Senge,
o caminho só vai surgir com os criativos inovadores, porque listas do banco, na Holanda, ainda na época do Banco Real, e falou, eu gostaria de criar uma proposta de valor, um banco para gerar valor para a sociedade, para o acionista, e eu gostaria de não dar mais dinheiro, emprestar mais dinheiro para projetos que desmatem a Amazônia. Você imagina naquela época, você falar um negócio desse. Nem existia o princípio do Equador, né? Imagina, perda de cliente, perda de receita. Então, vamos voltar para aquela época. Se a gente adotasse a lógica, bom, isso aqui, a lógica convencional, existe uma estrutura muito sólida que não vai permitir uma coisa dessa, porque isso vai diminuir venda, vai perder cliente, etc. Isso foi se desconstruindo. Agora, qual que foi o input, o combustível dessa desconstrução? Alguém teve que começar. Né? Então, aí, a minha resposta é muito mais sempre no nível macro. E é por isso que é importante o nível micro, né? do pragmático. Aí, por isso que a mesa é rica também. Né? Alguém gostaria de... Só uma questão, essa da moda ainda. Eu tenho um olhar um pouco mais cético, principalmente como consumidor, né? Uma vez que a gente viu grandes lojas usando mão de obra análoga à escrava em São Paulo, e uma grande loja mais, né, de poder aquisitivo mais alto, e eu estava num antro de uma faculdade que se consumia isso, e a gente perguntou para os alunos quem parou de consumir, e ninguém levantou a mão. Então, ainda falta uma questão um pouco de valores de educação, seja a palavra que for, mas para realmente aquela pesquisa do Acatu que mostra que as pessoas punem mais do que favorecem, ainda falta mais gente punir, porque ainda existem marcas e empresas que acabam, não é nem por maldade, é por falta realmente de mudar esse modelo mental de gestão e, sei lá, às vezes esqueceu de verificar o fornecedor. Né? Acho que as empresas deles, o que eles mais trabalham ultimamente é cuidar desse fornecedor para que não apareça falando que tal empresa ou tal empresa está usando mão de obra análoga a escravo, lá no final, no quarteirizado, no quinterizado. E a indústria da moda e algumas outras indústrias ainda nem isso estão fazendo. Né? Então, a gente está falando ainda de obsolescência de produtos, acho que nem o basicão ainda, a gente ainda tem que avançar. Né? E isso, com mais profissionais, com mais pessoas antenadas e consumidores, é só por aí que a gente consegue. O que eu acho, Marcos, é o seguinte, de novo, a gente não pode acho que a gente tem que olhar a coisa do lado positivo. Sim, então, com assim, certeza. Aconteceu sim, nego pegou cara aqui de uma loja grande, espanhola, inclusive a marca, né, e teve problema aqui em São Paulo. Isso que você viu, porque essa empresa tem fornecedor no mundo inteiro. Isso tem o que você não viu ainda. Imagina o resto, né? Imagina o resto. Então, agora o que aconteceu? Aconteceu. O cara se mexeu. Quem sabe a partir de agora ele veja que esse assunto seja importante. Então, vamos olhar o lado positivo. Às vezes, as grandes corporações só vão aprender quando elas têm um problema de imagem. Elas têm um problema no risco reputacional. Né? Aconteceu. Agora, tem duas alternativas. Nós, como executivos de sustentabilidade, fala, tá vendo? Não mudou? Ou fala assim, cara, vamos correr lá e vamos ajudar o cara? Ah, mas o cara é um carrasco e não quer saber disso. Eu falei, olha, eu não me importo. O que eu me importo é o seguinte, né, que se acontecer alguma coisa e ele vai ter que mudar, e não é porque ele acredita, mas porque veio a pressão, para mim não importa. Né? Ele vai ter que mudar. Vamos ajudar esse cara a mudar. O que você tem que olhar a partir de... O caso da Nike não foi assim? O importante é o que está fazendo a partir desse Deu um momento, problema. Né? Depois que aconteceu, depois disso, é um caso no mundo da sustentabilidade. A Nike colocou diversas outras formas de monitorar os seus fornecedores para que isso não aconteça mais. Então, de novo, acho que a gente tem que entrar e vamos ajudar. O cara não olhava? Não olhava. Se a gente quer mudar, nós temos que ajudar e não ficar... Ser mais um jogando tinta que já tem um monte de gente jogando tinta no cara. Perfeito comentário do Carlos, imagina... Veja, voltando para o começo da tua pergunta, né, Ricardo? Processos econômicos antagônicos. Imediatamente você falou, né? A moda, valor vira lixo, né? Mas também lixo vira valor, né? Às vezes é mais inovador, digamos. Quer dizer, outro dia eu conheci um professor em Florianópolis, agrônomo.
que está construindo a própria casa ele chamou de pau a pet, né? De verdade, não é fotos, aqueles e-mails que alguns de nós já receberam. Eu subi no 4º andar da casa, né? Com coletor, com composteira e etc. E ele está transformando, né? E o tal do pau a pet ali, muito, muito interessante. Se é um processo escalável, não sei. O que me leva um pouco ao comentário, né? O João falou um pouco a gente já falou, tocando um pouco no tema da inovação, da criatividade da inovação, né? E considerando que eu especificamente faço a gestão do Instituto, além dos processos de responsabilidade social da empresa, você pode pensar nas fundações e institutos empresariais também com este papel. Em muitos casos, há processos que ainda não são sustentáveis do ponto de vista da corporação e que você vai poder fazer uma experimentação, fazer um processo numa escala menor, fazer uma experiência, fazer uma provocação de atores, aquilo ainda não se paga, mas você depois pode provar novos modelos mentais. Quer dizer, um caso conhecido, para não ficar falando da gente, né? O caso da Fundação Kellogg, que articulou a colocação de flúor na água, né? Como é que você faz tratamento dental em escala? Vamos colocar dentista em carreta, vamos rodar o Brasil. Não, peraí, põe flúor na água, torna isso uma política pública. E aí teve a tua colocação de que os profissionais de sustentabilidade também podem trabalhar nas ONGs, né? E justamente você me leva a pensar qual é o enorme serviço que as ONGs prestam para o país, né? Ou para os países, né? No caso especificamente do nosso, né? Especialmente no mês em que os pagamentos de todas as ONGs foi suspenso pelo governo federal, né? Como se, tudo bem, não faz a menor diferença suspender o pagamento das ONGs. Suspende das empreiteiras para ver o que acontece no mesmo dia. Nem consegue chegar a suspender, né? Sendo que tá mais do que dito, né? Quantos % são as que de fato tiveram um problema de conduta? Então, você tem o papel do terceiro setor também nessa parte da inovação, não só de provocar, não só de apontar o dedo, não, acho que tem que trabalhar pelo positivo, é perfeito, né? Você tem que considerar, no caso específico aí, da empresa colega de roupas, não deu tempo de ser vacina, ela teve uma febre, né? Então fica vacinado a partir daí, né? Criou o anticorpo não exatamente do melhor jeito, né? Vamos ver se criou um anticorpo também, porque assim, pode ter certeza, né? O mercado testa, né? E aí testa para valer, né? E tenta ver se reincide e tudo mais. Mas de alguma maneira está criado um anticorpo. Agora, quando você pensa no papel da inovação do terceiro setor, você também pode pensar não só no papel como vacina, mas como o papel de, olha, cria aqui numa maneira que ainda não é escalável, mas como é que você cria, né? Como é que o Instituto Walmart está trabalhando? Processo de formação profissional. Em alguns casos, já estamos trabalhando com Secretaria de Educação, em outros casos não, mas você tem um problema social no Brasil de empresas precisando de mão de obra e de pessoas precisando de empregos. E por que não se encontram, né? Porque você tem um problema estrutural de educação. Como é que você resolve? E aí você vem com vários programas, apenas para dar um exemplo, né? Mas eu acho que eu queria reforçar, né, o papel e essa importância do terceiro setor. Boa noite, meu nome é Miriam, eu sou aluna da FGV pós-graduação. Minha mãe, eu nasci no Amazonas, sou de Manaus, minha mãe é bióloga, ela trabalhava no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, ela era pesquisadora lá, e eu gostaria de saber se tem algumas medidas públicas ainda lá na minha terrinha em relação a isso, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Eu não entendi bem a sua pergunta, você pode repetir? Talvez eu não saiba mesmo. Tá. O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia se está envolvido nessa parte de sustentabilidade e em toda essa questão da economia sustentável, da população em geral, essas coisas. Eu não conheço o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Eu posso supor que ele esteja muito envolvido, né? Mas, especificamente, era melhor se tivesse um deles aqui para responder.
Não, só para comentar que, assim, dentro da Amazônia existem vários fóruns, até aqueles de líderes de sustentabilidade, que é feito na Amazônia. Enfim, existem vários movimentos, várias organizações não governamentais trabalhando com esse tema. Quando se fala de sustentabilidade, agora esse especificamente... Nessa linha, se a ideia te dá alguma orientação para você começar uma pesquisa, começaria pelo FAS, pelo Fórum Amazônia Sustentável. Todo mundo que está envolvido na Amazônia faz parte do FAS. E lá você vai ter as várias referências, o projeto Saúde e Alegria, né? Tem o pessoal também da própria Natura, que faz todo aquele trabalho de captação, enfim, tem várias outras organizações trabalhando. Você já foi na FUCAP? Isso, a FUCAP, é isso. FUCAP fica lá em Manaus mesmo, eu já tive com eles, já faz algum tempo. Eles têm algumas pesquisas de mapeamento tanto de pessoas como da floresta, muito precisas. O pessoal é sério, você pode procurá-los. Boa noite. Desculpa. Meu nome é Daniele, sou da área de planejamento do Grupo H-Melilo, de articulação social. E a pergunta é para o Carlos, é um pouco específica, é uma curiosidade. O Real é um banco que, pelo menos no Brasil, tinha uma imagem muito forte ligada à questão da sustentabilidade. Como foi internamente, né, externamente, a gente tem sentido um pouco a diferença, ou enfim, as complementaridades também, o que foi absorvido pelo Santander nessa área. Muita coisa continuou. Mas como foi, é uma curiosidade mesmo, já que a gente fala tanto aqui de gestão, de inovação e tudo isso, como foi internamente esse processo no momento da fusão? Ter um banco que era referência em sustentabilidade e a gente ter a chegada de um banco espanhol, né, que... Com toda essa novidade, como juntar isso, cultura brasileira e sustentabilidade. Okay. Obrigada. E aí, com a saída do Fábio, já que a gente está falando de quanto o líder influencia, né, no direcionamento da organização, obviamente, né, respeitando aí os limites, mas o quanto a saída dele vai causar algum impacto ou não no andamento dos projetos da área de sustentabilidade. Primeiro ponto é assim, independente se fosse Santander, se fosse qualquer outro banco, não havia nenhum banco que estava no estágio do Banco Real. Falando isso sem falsa modéstia, não tinha. Tá? Nós avançamos, o Banco Real avançou de uma forma que nem outro banco no mundo conseguiu fazer. Então, nós ganhamos prêmios mundiais, prêmios dentro do mercado financeiro mundial. O Financial Times, que era um prêmio cobiçadíssimo, a gente levou 4 edições desse prêmio, né, como Banco Real. Então, ninguém pegava. O que foi feito lá, então, independente do banco que chegasse, nenhum banco chegaria no termo de sustentabilidade, chegaria no mesmo nível, a gente já sabia. Né? O Santander não é que ele não tinha, como os outros bancos, ele não era um pioneiro no assunto de sustentabilidade. Isso não faz com que ele seja pior do que os demais, ele era igual a todos os demais que não chegavam, não acompanhavam o Banco Real na velocidade com que a gente andava com o tema. Né? Por outro lado, ele tinha iniciativas ali muito mais avançadas do que a gente. Eu vou dar um exemplo. Como eu trabalhei em mesa de operações, o primeiro lugar que eu conheci depois da integração foi ir para uma mesa de operações. Então, um dos vice-presidentes falou, no Moto, vai ver lá como é que é. Quando eu cheguei na mesa de operações, não tinha nenhuma CPU. Imagina que uma mesa de operações tem mais ou menos umas 60 posições. Não tinha nenhuma CPU. Eu perguntei para a engenheira lá, me apresentando, falei, por que não tem CPU aqui? Não tem CPU, primeiro, por segurança da informação, né, ficam todas num cooler, né, e segundo, por ergonomia. Aqui fica melhor sem a CPU, tanto ergonomia quanto ar-condicionado. Falei assim, puxa, né, vocês já falaram para alguém isso? Falou, não. Falei, pois bem, o Banco Real ganhou um prêmio da revista The Banker como o mais Green IT do mundo, com um projeto que a gente fez numa sala com 30 posições. Os caras tinham 60. Se eles tivessem inscrito, e já tinham há 3 anos, o banco tinha acabado de montar, do Banco Real. Então, se eles estivessem inscritos, eles seriam os vencedores e o Banco Real não seria. Né? Então, ou seja, tinha, só que o olhar, o driver que tinha ali era outro. Né? Não era valorizado tudo isso. Então, como que foi no começo? Nenhum dos projetos, eu falo tranquilamente para vocês, eu estou na área desde do Banco Real, passei a integração inteira, continuo. Nenhum projeto de sustentabilidade parou. Nenhum. O que acontece é uma questão de percepção. E foi o que você trouxe muito precisamente. O que a gente percebe. Né? E esse é um trabalho que é muito intangível. Como que é um desafio do pessoal de marketing, de nós executivos, como lidar com isso? Porque se não paramos nenhum projeto, o microcrédito
continua todo vapor. Né? A política de risco socioambiental, a gente não está concedendo crédito para a empresa que não concedia antes, agora está concedendo. E ficou mais ainda, ficou mais restrito. Antes a gente tinha uma política de crédito que valia não emprestar dinheiro para algumas empresas, mas podia abrir a conta do cara. Agora, o que não pode no crédito, não pode na conta, que faz todo sentido. Hoje é assim, mas não era assim antes. Então, nós avançamos. Hoje, nós temos uma carteira de financiamentos voltados para água, energia e resíduos que nós não tínhamos antes. O que significa isso? O Santander, o que tem de muito valoroso, a gente não está conseguindo trabalhar a percepção, estamos melhorando, mas a percepção é um desafio, eu tenho que reconhecer isso. Agora, nós estamos avançando, principalmente em negócios, numa escala que nós não tínhamos antes. O Santander é um banco, é um banco que olha muito a escala dos negócios. Então, eles são banqueiros de primeira, quando fala dos espanhóis. E hoje, nós aqui no Santander, a gente vê que assim, essa visão de ter escala e rentabilidade nos negócios é fundamental para a sustentabilidade. E por isso, às vezes, um pouco do que eu coloquei propositalmente da coisa mais dura do dia a dia, por quê? Não é porque é o Santander, é porque o mundo dos negócios é assim. Então, a gente tem que conseguir mostrar o resultado, ainda que o resultado não seja grande, mas eu tenho que apontar para um crescimento. Eu cuido de uma carteira hoje de investimentos de crédito do banco, ainda em sustentabilidade, que a gente começou do zero e a gente vai fechar no ano em alguns milhões grandes, coisa que a gente nunca teve. Tá? Então, assim, a integração, a gente tem uma questão de percepção sim, mas nenhum projeto parou. Okay? Voltando à questão, agora indo para a questão do Fábio. Né? Nós conseguimos, não há dúvida sobre, não vou nem falar do Fábio, que você mencionou o Fábio, né? A galera toda menciona o Fábio. Né? E trabalhar com ele, realmente, tudo que ele fez no Banco Real, em sustentabilidade, é indiscutível. Não quero falar sobre isso. Mas o que nós temos hoje no Santander? Né? Nós temos algumas coisas que nós avançamos na gestão e que nós não tínhamos antes. Por exemplo, antes nós tínhamos um comitê de sustentabilidade todos os meses com o Fábio Barbosa. Mas era um comitê onde participava o Fábio e alguns executivos. Hoje nós não temos mais esse comitê. E por que nós não temos o comitê? Porque o assunto ele já é oficialmente matriculado no comitê executivo dos presidentes e vice-presidentes, que acontece todas as semanas. Então, a cada 3 meses, o assunto sustentabilidade ele é formalmente matriculado no comitê mais alto da organização. Então, antes era um comitê que tinha um presidente e uma galera. Agora o assunto é discutido com o presidente e todos os vice-presidentes, numa pauta já obrigatória. Ou seja, o assunto entrou numa agenda que nós também nunca tínhamos entrado. E isso aconteceu porque o presidente atual, que é o Marcel Portela, ele pediu isso. Falou assim, eu quero este assunto no nível mais alto da organização. Eu quero acompanhar isso junto com os vice-presidentes. Marcel Portela são estilos diferentes. Ele é uma pessoa cujo assunto sustentabilidade, desde que ele chegou no banco, e ele e o Fábio trabalhavam juntos, eu tive a oportunidade de explicar algumas das estratégias para ele. É incrível a coerência como ele busca nas coisas, e vou dar até um detalhe de uma conversa. Fui eu e uma pessoa de crédito falar da política de risco, e a pessoa do crédito falou assim, olha, Marcel Portela, nós não financiamos madeireiras nessas condições, tal, né? Ah, tá bom, então, que bom, hein? E os móveis que nós estamos comprando agora para a Torre Nova, eles são certificados? Excelente. Fala assim, não, todos eles vamos ver, não é, meio que não tenho certeza, é melhor saber. Né? Aí vamos checar, não, e ainda bem que era, mas se não fosse, né, ele conseguiu fazer a ligação muito rápido. Um determinado setor que nós não trabalhamos também, ele falou, esse setor aqui é um setor que tem problemas, ele falou, quantos clientes tem na carteira ainda que a gente precisa tratar? Então, ele é uma pessoa que tem um jeito diferente, né, mas que trata o assunto, né, de forma muito próxima. Então, o assunto continua, eu continuo na área, acho que a gente vem numa pegada agora de cada vez mais transformar isso em diferencial de negócios. Né? Acredito que ao final desse ano que vem, vocês devem ouvir coisas novas a respeito de sustentabilidade dentro do Santander, que nós até hoje não tínhamos. Okay? Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Senão eu passaria para vocês darem um recado final, se quiserem, né? E para a gente poder encerrar o nosso painel de hoje. Alguém gostaria de dar um recado final? Aí para o Nomoto também, eu trabalhava num banco, né? E
E aí eu até nos debates anteriores eu coloquei também uma questão parecida, que a gente vinha conversou aqui também sobre, de novo, a influência do líder, que nem no caso do Real, isso não sei se nasceu com o Fábio Barbosa ou se ele foi influenciado por alguém e ele comprou a ideia. Então, assim, usando como exemplo Santander, acho que o Walmart também, o Paulo, que ontem a gente até viu o presidente do Walmart, acho que se vestiu de Capitão Água, não foi isso? Então, assim, a gente... Isso. Sim, mas fazendo referência ao Paulo. Então, e eu, na área que eu estava, eu tentava fazer... eu trabalhava numa área de negócios e eu tentava envolver o assunto sustentabilidade nos meus negócios. Então, acho que independente de estar olhando top line e bottom line, como acho que foi o Marcos falou, que o adicional. Né? Eu não começo vendendo isso, não sei se foi ele que falou, mas ainda vem, né, de brinde a questão da sustentabilidade. Então, assim, acho que é uma preocupação de quem trabalha em empresa, se você não tem uma empresa totalmente engajada, tentar engajar. Então, como engajar da melhor forma? Assim, o que fazer para que esse líder que acaba dando a diretriz da empresa, onde ele vai colocar na pauta dele de comitês mensais, trimestrais, o quanto esse assunto é importante e prioritário hoje? Eu acho, sendo bem objetivo, que ela já levantou a placa 5 minutos. O que eu tenho visto da minha experiência, a melhor forma de fazer um alto executivo se engajar é fazer ele falar em público sobre isso. Tá? Então, assim, você armar uma situação ali, né, onde ele vai ter que... Porque eles falam muito o tempo todo. Só que tem uma situação onde ele vai ser obrigado a falar. Okay? Por exemplo, pegar uma premiação. Quando você vai buscar uma premiação, hoje à noite vai ter premiação, lá, acho que do Guizame, coisa assim, sempre vai as pessoas que acreditam. Por que você não pega um dia um cara que você acha que não é muito engajado e faz um jeito de fazer ele subir para pegar o prêmio? Porque no banco nós já fizemos isso algumas vezes. Né? Ou ele gosta, ou ele percebe a importância... Ou, às vezes, ele não é que ele não era engajado porque ele não gosta do tema. Ele não é engajado porque ainda não caiu a ficha. E, às vezes, quando ele tem que falar sobre isso, ele é obrigado a se mexer. E eles são rápidos. Né? Não tem freirinha lá. Então, se ele vê que aquilo tem potencial, as empresas, os clientes estão valorizando aquele bando ele vai sacar. O público interno. Acho que, para mim, essa é a melhor forma de mais rápida de você engajar. Fazer o cara falar sobre o assunto em público. Então, eu trabalhei numa empresa que fabricava enxovais corporativos, né, cama, mesa e banho. E dentro da linha de produtos existia um produto sustentável que era feito de garrafa PET e fazia o marketing positivo da empresa. Mas não tinha nenhum processo de reciclagem na empresa, de redução de desperdício. Isso não tinha nenhuma preocupação referente a essa questão de recurso. Mas era uma propaganda positiva porque a matéria-prima era reciclável. E assim, quais são os indicadores que você trabalha assim, dentro do Santander? Às vezes o indicador é social ou só financeiro, né? Como é que vai se medir essa sustentabilidade? O que a empresa faz? O que eu acho? O que nós usamos e o que eu acho que você poderia fazer? Nós usamos GRI, tá? O GRI, né? Que é um padrão internacional de prestação de informações sobre sustentabilidade. Se você digitar na internet GRI, chama Global Reporting Initiative. Okay? Esse a gente usa oficialmente no mundo inteiro. Esse é um. Ele não te dá pistas muito para o teu dia a dia. Ele é mais corporativo, institucional. Para você tomar as decisões que você precisa no dia a dia, né? Eu acho que você pode buscar, por exemplo, indicadores etos são um exemplo. Tá? O IBASE, o pessoal parou de falar um pouco, mas eu gostava do IBASE. Faz tempo que eu não olho, mas eu gostava do IBASE. Eu achava que ele dava algumas coisas, pareciam mais pontuais, mas o que a gente precisa no dia a dia é pontual. A gente precisa entregar coisas assim. Oi? GRI. Chama GRI. O ethos. Indicadores ethos. Tá? Que também eles são um pouco mais abrangentes. Tá? Então, a gente usa todos esses. O que eu recomendaria para você no dia a dia, para você medir a sua performance, é você encontrar os indicadores ambientais, sociais e econômicos que fazem sentido para o teu negócio, para o teu dia a dia. É importante você ter os indicadores padrões para ser comparados com outras empresas. Mas para o teu dia a dia, eu recomendaria você encontrar aqueles que fazem sentido para o teu negócio, independente se outra empresa usa ou não. Quais são os indicadores que vão medir para você aumento de produtividade, aumento de eficiência em processos, resultados, o que você usa.
Eu acho que esse é o melhor indicador, é aqueles que você eleger para o teu dia a dia. E aí não tem uma fórmula mágica. No banco, né, os indicadores tradicionais, esses maiores, a gente preenche, mas não é toda hora que nós olhamos para eles. Nós temos outros indicadores mais operacionais, né? Então, olho muito carteira de crescimento de financiamento, né? Posição de carteira de risco, olha o consumo de água, quantidade de agências abertas com captação de água de chuva. São indicadores que no GRI essas coisas não aparecem, mas que para nós, para avançar no assunto no dia a dia, são indicadores importantes. Então, oi? Quantitativos. Ok? Não sei se você ainda trabalha na empresa, mas fabrica cobertor de PET, por exemplo. Você falou, né, outros artigos, né? Muito interessante, muito legal, o marketing da empresa tal, mas dentro a gente não podia fazer. O que eu acho, a primeira coisa que me ocorreu ao te ouvir é, olha, legal, quer dizer, dá para melhorar. Não é, puxa, que falácia, né? A gente fala para fora, mas não faz para dentro. Então, ótimo. Então, bora fazer para dentro. Tem para fazer. Acho que sempre que se considerar sustentabilidade, processos, até pode ser saltos quânticos, como se diz, mas também é incremental, de qualquer maneira, de melhoria, né? Se é de uma vez ou de pouquinho, mas sempre que se pensar, existir não é exatamente sustentável, respirar, falar, vir aqui, né? Consome, e a gente quer fazer de uma maneira que seja mais perene, né? A preocupação está aí. Quando você me faz a provocação, né, do ex-presidente do Walmart que se vestiu de Capitão Água, porque a gente trouxe uma ferramenta, inventou uma ferramenta para fazer com que cada pessoa pudesse fazer um pouquinho, né? Quando a gente colocou, olha, já que essa empresa, uma empresa tem 87 mil funcionários no Brasil, quase 500 lojas, terceiro maior varejista, supermercadista e hipermercadista atacadista do Brasil. Se cada pessoa consumir um pouquinho a menos de água ou de energia, e aí tinham 9 temas correlatos, como é que a gente provoca? E se cada pessoa levar para suas casas, né? Então, quando a gente fala de rede, veio essa. Bom, ele resolveu pegar o tema da água, ele implantou várias coisas na casa dele, e aí filmou, e aí a gente provocou, ele falou, pô, vamos inventar o Capitão Água. Ele, não, para. Não, vamos. Capitão Água, ele, tá bom, né? E aí, com roupa coladinha, cueca por cima, aquela fantasia boa, Capitão Água, e funcionou, né? E todo mundo lembra, e o Ricardo gostou e tudo mais. Então, a partir daí, a gente fez uma estratégia muito forte com o Instituto Acatu, e a gente multiplicou sobre consumo consciente com mais de 50 mil pessoas dentro da empresa, e eles saíram multiplicando para suas casas, né? Então, eu acho que tem... Uma das coisas que na fala do Carlos me veio, quer dizer, quando falou dos bancos, o banco foi o primeiro, tinha esse olhar, né? Esse papel de provocar o setor. Muitas vezes as empresas estão em condição de trazer algumas transformações, melhor ainda se trabalhando com as ONGs, que às vezes as pessoas nem sabem ou nem estão esperando, né? Olha, o caso do setor têxtil, será que as pessoas sabiam? Né? Mas pergunta para as pessoas se elas querem roupa com trabalho naquelas condições. Não, elas não querem. Bom, a empresa podia ter feito algo positivo, em vez de fazendo algo para remediar. O Walmart trabalhou com o setor, né, para não comprar carne de áreas de desmatamento recente na Amazônia. E o consumidor... Como é que o consumidor vai demandar isso? Então, o nosso papel, a gente sempre diz que a gente é o advogado a favor do consumidor. Se a gente está vendo uma questão, se eu, como consumidor, gostaria daquilo, provável todos os consumidores gostariam daquilo. Não estou falando de preferências pessoais, mas principalmente de padrões éticos. Então, bom, vamos trabalhar com os nossos fornecedores. Bom, na cadeia têxtil, eu não vou ficar aqui falando, mas a gente sim se mexeu e muito antes, né? Então, claro, muda o líder, mas o líder também deixa processos, os processos estão lá acontecendo, e sustentabilidade social, ambiental, para todos os lados. Agora, já passou, né? Plaquinha de final, então obrigado. Eu queria realmente agradecer a presença de vocês aqui, acho que foi muito rico, muito rico esse debate. Queria agradecer aos nossos telespectadores que estão nos assistindo ao vivo, a vocês que ficaram aqui até o final, né, ajudando aqui nessa mesa. Pedir para preencherem a fichinha, por favor, que é rápido, de avaliação.
Quem puder, né, aderir também ao manifesto que estamos fazendo para Rio Mais 20, é bastante rápido ali fora, né, também. E encerramos aqui, então, a estação de conhecimento sustentabilidade aplicado aos negócios. Espero vê-los o ano que vem. Obrigado.